o que eu posso fazer por essa mulher? Tanta generosidade diante dessa mulher, me dando carinho, dando hospedagem, me dando pão a todos os dias, me alimentando. E Eliseu chama, fala para aquele mulher, vai um homem que estava com ele, fala: Eliseu, eu não sei que coisa, mas uma coisa eu sei, que ela não tem filho. Olha aí. O teu filho já é, o teu esposo já é velho. Eliseu coloca o teu coração, Deus colocou o teu coração. Vai lá e profetiza um filho para Oh, aleluia! E o interessante é que Eliseu vai lá e profetiza. Fala para aquela mulher: no dia certo do nosso Senhor Jesus Cristo, tu darás um filho. E acontece que o profeta fala diante da graça e do poder de Deus, as coisas acontecem. Glória a Deus! E aquela mulher teve um filho. E de repente agora esse filho, esse menino cresce, ele sente ao teu coração. A Bíblia fala que o teu pai está ao campo, trabalhando, cuidando dos teus afazeres. E esse menino sente uma dor de cabeça e vai atrás do teu pai. Talvez queria um abraço, queria algo. De repente ele vai atrás do teu pai, chega perto do teu pai, o teu pai fala para o teu pai, ai, ele fala, você vai ver, ai pai, estava com a dor de cabeça. E o pai fala, pai, falou para o servo dele, vai, leva ele para a tua mãe. Porque muitas das vezes, eu e você, nós passamos a referir o trabalho que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer para outras pessoas. Retiramos de nós o esforço que nós muitas das vezes temos que fazer. Como esse pai estava sobrecarregado, transfere a coisa para a tua mãe, para a tua esposa. E esse menino volta para casa. E a mãe pega o menino e põe no teu colo. A Bíblia fala que ele vem a falecer. É onde que entra Eliseu. Aí ela reconhece que Eliseu pega essa criança e ora ao Senhor Jesus Cristo. E a criança volta para a glória a Deus. Como foi dito aqui nessa noite, o nosso Deus, ele ressuscita. Oh, aleluia! Como foi dito nessa noite, o nosso Deus opera maravilhas e milagres na nossa vida. Ele é o Deus do poder dos céus e da terra. Com ele nada pode, porque ele é o dono da morte, ele é o dono da vida, ele é o dono da minha vida e da sua vida. Se Deus está no controle da minha vida, descansa no Senhor Jesus Cristo. Descansa no Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia, Jesus! No verso 5, vejamos que Pedro, pois, era guardado na prisão. Como é que pode o homem estar na prisão e estar guardado? O poder de Deus, não importa o lugar que nós estamos, não importa as situações onde nós se encontramos, não importa a maneira que nós estamos, mas Deus está nos guardando. Aleluia. Ele estava na prisão, mas estava guardado diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E no verso 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Eu lendo essa mensagem, eu falei, como é que pode, igreja? Um homem sabendo que o teu companheiro já tinha sido morto, e sabendo que a morte já estava perto dele, já estava quase passando, o homem dormindo. É confiar em Deus, é descansar no Senhor. Esperar em Deus é saber que as situações que está difícil, mas tudo é esperar em Deus. Aleluia! Que Deus está no controle. Como o presbítero Hamilton orou aqui, leu a palavra oficial. Eu quero lembrar Pedro sabendo que ele estava morto, mas Pedro lembrava, porque Pedro andava com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro estava no barco com o nosso Senhor Jesus Cristo. A tempestade, o tempo estava tudo para pior, mas a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo estava dormindo ao barco. Eu quero imaginar Pedro pensando dentro daquele lugar. Eu estou em situações difíceis, mas eu sei quem está no controle da minha vida. Eu estou em situação onde pode dissipar a minha vida, mas eu sei quem está no barco. Eu sei quem está no controle da minha vida. Eu sei que o meu Senhor, o Redentor, ele entra com a providência. Ei, tentaram te matar, tentaram roubar o teu sonho, o teu projeto. Satanás devia até mesmo estar com o velório marcado para mim e para você, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele entrou com a providência. Aonde nós estávamos mortos, desgarrados da presença do Deus Todo-Poderoso, aonde ninguém nos dava nada, mas Deus entrou com a providência na minha vida, na sua vida. E Deus enviou um anjo naquele lugar. Deus enviou um anjo dentro daquele presídio, porque Deus
Deus tinha promessa diante da presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que o nosso Deus Todo-Poderoso faz. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem a chave dos céus e da terra. Então a Bíblia fala que o anjo entrou sobre aquele lugar. Aleluia. Pedro dormindo sobre aquele lugar. Quero imaginar Pedro dormindo sobre aquele lugar e o anjo chega. A Bíblia fala que o anjo vai e bate em Pedro. Pedro se levanta meio estordoado e o anjo levando ele. A Bíblia fala que ele passa perto do soldado e nada. Mas o interessante é que Pedro vai caminhando e andando diante da presença. E o anjo fala: Pedro, coloca as sandálias, coloca a capa, coloca, Pedro, você não vai sair daqui de qualquer jeito. Você não vai sair daqui de qualquer maneira. Ei, nós estávamos lá desagarrados, tudo torto, pensaram que era o nosso fim. Pensaram que não tinha mais jeito para mim e para você. Mas o anjo e o poderoso do nosso Deus poderoso foi de encontro à minha vida e à sua vida. Ei, e aqueles que pensaram que você ia morrer e pensaram que você ia sair de qualquer jeito daqui, pensaram que você ia sair sem força, sem vigor, mas é o Deus que nós servimos. Ele dá vigor e Ele dá força para mim e para você se levantar diante dessa presença. Pensaram que eu, onde eu me encontrava também, pensava que não tinha mais jeito para a minha vida. Quando eu saí daquele lugar, falaram para mim: ei, você está se escondendo, você está vivendo a vida toda errada e agora está se escondendo. Sim, eu posso até estar me escondendo, mas aquele que veio de encontro à minha vida, Ele está mudando a minha trajetória, Ele está mudando a minha vida. Eu quero falar que o anjo falou com Pedro: Pedro, você não vai sair pela porta do fundo, você vai sair pela porta da frente. Eu fui naquele lugar, eu até pensei em sair pela porta do fundo. Eu pensei em fugir daquele lugar, mas de repente a voz do Senhor Jesus Cristo: você vai sair pela porta da frente, porque eu tenho a obra na sua vida. Eu tenho coisas para contrepar sobre a tua vida. Eu quero imaginar Pedro vestindo aquela capa, assim como Deus fez para mim e para você. Vestiu hoje você para estar diante dessa presença gloriosa e maravilhosa, que é servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que Pedro vai andando, caminhando, passos largos. E agora o mais interessante, como Pedro estava tão guardado sobre aquele lugar. Um homem só, guardado por tantos lugares. Eu passei por lugares onde era 1000 pessoas e dentro do pavilhão não tinha um guarda, não tinha nada, nós ficávamos presos só dentro da cela. E um homem daquele, com 2 soldados dormindo de um lado e do outro. A situação que aquele homem se encontrava, mas eu quero imaginar também que Herodes sabia. Herodes sabia quem estava no controle da vida de Pedro. Herodes sabia que Pedro servia aquele que movia a pedra. Herodes sabia que aquele no 3º dia ressuscitou. Herodes sabia que quem estava no controle da vida dele era o Deus Todo-Poderoso que operava. Então Herodes sabia que aquele povo, que aquele homem que estava lá dentro, ele era diferente. E eu e você que estamos aqui nessa noite, nós somos diferentes diante desse Deus Todo-Poderoso, diante desse Deus que crê em minha vida e em sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Deus é Então Pedro vai maravilhoso. caminhando e andando diante. E agora a Bíblia fala que Pedro passa pelo soldado e agora Pedro vai passar pelo portão de ferro, pela grade de ferro. É interessante que a Bíblia fala que você não vai ver palavra que fala: abre para me passar. Pedro não fala nada, o anjo não fala nada. Aleluia. E Pedro passa pelas portas. Como é que pode algo tão tremendo desse? Sabemos que o nosso Deus poderoso, com a palavra, com o sinal Moisés, com o teu poder diante da presença de Deus, ele toca o cajado na água, a água se abre. Deus fala o mar te aquieta. A tempestade te aquieta. Mas agora Pedro e o anjo estão passando de frente com um ferro e sem palavras se abre. Aleluia. Por quê? Se abre. Porque
Porque é onde há a presença de Oh, Deus. aleluia. Muitas das vezes nós vamos entrar em lugares aonde sem uma palavra, mas o nosso Deus Todo-Poderoso vai entrar com a providência. Ainda que nós estamos vivendo um momento em minha casa ou em tua casa, um momento que te falta uma palavra, te falta momento ou entendimento, mas sabe que se nós estivermos com a presença do Deus Todo-Poderoso, aquilo vai se abrir, porque nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, um Deus com uma só palavra, ele muda a trajetória, um Deus com um só momento, com um só assopro, ele faz o extraordinário acontecer na minha vida e na sua vida. E Pedro sai andando, e quando ele sai à rua, de repente o anjo te deixa e ele vai caminhando. E antes disso Pedro fala, o anjo fala também, segue a mim. Fala aqui no verso 8, segue-me. Vejamos que não é eu, não é nós que temos que falar, me segue. Não foi Pedro que falou para o anjo, me segue. Foi o anjo que falou para Pedro, me segue. Porque hoje muitos estão pensando, me siga, me tantas outras coisas. Mas nós temos que ter a direção, é seguir aquele que está no controle da minha vida e da sua vida. Pedro reconhece. Então Pedro se desperta e sabia que aquilo já não era um sonho, que já não era algo. Pedro sabia que aquilo que estava acontecendo já estava se tornando realidade em sua vida. Aleluia. E a Bíblia fala que Pedro agora coloca o teu coração. Para onde que Pedro vai? Você vai ler que Pedro, ele voltou às coisas erradas, porque muitas das vezes hoje vivemos tantas pessoas, Deus faz tanto milagre, opera tantas maravilhas na vida de pessoas, e pessoas estão voltando para trás. Pessoas estão se esquecendo de agradecer o Deus que está na providência da nossa vida. Pessoas estão deixando de louvar o nome do Senhor Jesus por pouca coisa. Deus opera milagre, maravilhas, e as pessoas se esquecem. Porque não é fácil em nossas vidas. Há situações, de momento que nós queremos parar. Como Pedro estava, 2 guardas te guardando. Quero imaginar Pedro. Que difícil para mim, né? 2 guardas. Já não basta eu viver as minhas próprias vontades, tenho que lutar com as minhas próprias vontades, lutar contra as minhas próprias forças, tirar o meu ego, tirar as minhas situações, que muitas das vezes, e sabemos que Satanás está ao nosso redor, a Bíblia fala que está ao nosso redor, tantas outras situações para nós estarmos lutando, mas nós temos que prosseguir e ser grato a Deus. Aleluia. Nós devemos deixar o Deus que vive na minha vida e na nossa vida. Nós temos que caminhar diante desse Deus Todo-Poderoso. Não podemos ser ingratos, porque Deus tem feito maravilha em nossas vidas. Aleluia. Então Pedro agora, quando ele sai, já a primeira coisa que vem na cabeça de Pedro, vou para onde? Vou para a casa de Maria, aonde os irmãos estão orando, aonde a igreja está orando, aonde o povo está reunido orando por mim. E se Pedro coloca o seu coração para ir para a casa de Maria, porque ele já acostumava ir naquele lugar. Ele já sabia que lá era um lugar de oração. Ele já sabia que lá tinha um povo que orava e buscava a presença do Deus. Aleluia! É isso que nós temos que ter ao nosso coração e reconhecer aonde nós devemos estar. É estar na casa do Deus. Glória ao Senhor! É estar no nosso lar, é estar reunido diante dessa presença, Deus Todo-Poderoso. Ainda que não tenha pessoas que não queiram orar junto com você, ainda que não queira clamar junto com você, mas a palavra de Deus fala, fecha a porta do teu quarto e ora o secreto ao Deus Todo-Poderoso. Fechar a porta do quarto é saber que nós estamos dentro do quarto, não é fechar a porta para a nossa família, não é fechar a porta para aqueles que estão ao nosso lado, mas é fechar a porta para as coisas do mundo, os prazeres do mundo, e entrar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. É reconhecer estar fechada a porta do quarto, é saber que nós estamos se aprofundando diante de um Deus Todo-Poderoso, é saber que as situações que parece que está difícil, mas é levantar a voz a Ele e clamar, Senhor, eu não tenho força, Senhor, sozinho de mim mesmo eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha vida e da sua vida. E Pedro foi para aquela casa. Eu quero testemunhar coisa rápida aqui também. No meu dia do meu aniversário, a irmã estava lá no trabalho, em Pariquera. Como eu falei da minha filha. Eu indo para lá
para a divisa e falei, Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor entre por dentro. Eu venho passando umas lutas com a minha filha, não é de hoje, ela tem 18 anos. Já tentou tomar remédio para se matar, tentou, uma menina tão linda, tão bonita, mas você vê, o inimigo ele é tão astuto, tão sujo, que ele quer tirar os projetos e os sonhos da nossa vida. Ele quer que nós desistimos, nós desanimamos, mas nós sabemos de onde Deus nos tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o tratar de Deus na minha vida. Eu sei o que Deus passou comigo no deserto. E eu jamais voltarei para trás. Porque eu era escravizado, eu estava acorrentado, eu estava aprisionado pelas mãos de Satanás. Mas hoje eu estou liberto para que eu vou voltar às velhas práticas. Para que eu vou voltar lá atrás e viver as misérias que eu vivia no mundo lá fora. Eu achava que vivia os melhores bons da terra, mas hoje eu sei o que é viver o melhor dessa terra. Hoje eu sei o que é viver diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Viver diante da presença desse Deus tão glorioso. Eu vim então no outro dia, falei, Senhor, aí eu vim lá na divisa na sexta, na quarta, na quinta, eu tinha que ministrar na sede, eu não podia ir, falei, filha, aguenta, eu vou estar indo ver você. Aí no sábado eu liguei pro meu patrão, falei, me desculpa, eu não vou poder ir trabalhar. Não gostou, mas eu fazer o quê? Quando é família, é coisa, não importa. Seja que não goste, não gosta, eu falei, Senhor, eu vou e vou. Aí fui lá ver minha filha, cheguei lá para a glória de Deus. E quando eu cheguei lá, eu falei, passando uma luta com a minha filha, mas sempre evangelizando ela. Sempre falando do amor de Deus. E ela tem visto o homem que eu me tornei. Porque quando eu estava no mundo lá fora, ela me via nas drogas, ela me via na rua, me via a situação, quantas das vezes cheguei torrado, eu sou separado da mãe dela, e quantas das vezes eu cheguei na casa dela, vivia da situação que eu estava. Mas depois, quando Deus agiu na minha vida, hoje ela me vê como um grande homem de Deus. Glória a Deus! Eu não falo isso como soberbo, mas é o que nós vivemos diante dessa presença. É o que Deus faz na nossa vida. Deus transforma, Deus muda, Deus restaura, Deus purifica. E nisso eu cheguei conversando com minha filha, vai, conversa, vem, que coisa. Aí tinha uma mulher lá e eu sentia o meu coração de estar orando com uma pessoa que estava lá. De repente eu falei, agora Senhor, pedindo a direção de Deus, a gente muitas vezes fica meio acordado, fica assim, pedindo a direção. Eu falei, eu vou, em nome do Senhor Jesus. Aí para me encorajar, daqui a pouco chega a irmã lá dentro, eu sou lá dentro, a irmã chega, a paz do Senhor, meu irmão. Eu falei, vai. Deus é bom. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E fui lá e orei pela irmã. E nisso a irmã começou a chorar, começou a sentir a presença de Deus, se alegrou. Eu falei, filha, Deus tem grande promessa na sua vida. Orei para aquela mulher, meu coração já se alegrou. E nisso eu voltando para minha filha, quando eu cheguei perto dela, a palavra que ela falou, pai, e você não vai orar por mim, né? Me deu risada. Eu falei, meu Deus, abracei minha filha, ela correu. A lágrima correu nos olhos dela e Deus colocou no meu coração. Filho, faz um apelo para ela. E nisso veio o meu coração. E eu fiz apelo para minha filha, dentro daquele lugar. Aleluia. Ela aceitou o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Aniversário para a glória e o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. É isso que o nosso Deus faz. Aquilo que é impossível para mim e para você. Mas esse Deus que nós servimos, Ele é grandioso. Aleluia. Ele é poderoso para fazer algo extraordinário em nossa vida. O que basta é nós estar na obediência do Deus Todo-Poderoso. É saber que Deus está no controle da nossa vida. É saber que Deus está no controle da nossa família. Eu sempre oro todos os dias, todas as noites, toda hora que eu oro. Senhor, entra com a providência na vida da minha filha. Ainda que hoje ela não queira, mas eu sei que a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Aleluia! Porque foi profetizado uma palavra na minha vida, na vida do meu irmão, passou presidente. Eu ia com a minha avó para a minha igreja. E quantas das vezes, eu acho que eu já testemunhei, eu ia para a igreja com a minha avó, era a igreja no sítio. Na janela assim tinha aquelas lâmpadas, aquelas latas de leite com vela dentro na janela. Eu ia lá quietinho por baixo, catava a vela e saia correndo com ele bananal, deixava os irmãos nos escuros. Eu quero imaginar que os pastores daquela igreja falavam, Dona Senhora, não traga seu filho, não traga seu neto para a igreja. Não, né? Pensamento meu, não sei, mas o trabalho que nós dávamos, eu com meu irmão, e de repente, mas eu creio que a minha avó falava, eu creio, e eu ainda vejo você pregando a palavra de Deus, ainda mas eu creio. E é isso como foi dito nessa noite, nós temos que crer nessa poderosa palavra. Nós temos que crer que através da oração, uma igreja que clama, e lá que clama na presença do Deus Todo-Poderoso, haverá resposta. Ele estava preso, dormindo dentro daquele lugar.
E a igreja estava orando, clamando pela vida de Pedro. A igreja estava orando, o povo estava orando na casa de Maria pela vida de Pedro. Ei, se um lar quer presença de Deus, aleluia! O milagre não aconteceu no templo, aconteceu na casa de Maria, foi onde Pedro foi para testemunhar. E quando Pedro bate sobre aquele lugar, Aleluia. no verso 16, se colocamos de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Mas Pedro, no capítulo 16, mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram e espantaram. Vejamos que ele estava orando. Não esperava, né? Estava orando, mas sabia que Deus ia operar. Mas será que era aquele momento, aquele instante, bateu na porta? E assim, um milagre aconteceu sobre a minha casa. Aleluia. Não é ao contrário no dia de hoje. Um lar, uma família que clama, haverá uma resposta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma família que ela clama diante do altar, diante da presença de Deus. O nosso lar temos que se altar na presença de Deus. Temos que clamar, acreditar que aquilo que não foi dito, que aquilo que é impossível aos nossos olhos vai nos espantar. Aleluia. Com a presença do Deus Todo-Poderoso. Esse é um Deus maravilhoso. Aleluia. Esse é um Deus que entra com a providência em nossas vidas. E Deus tem me surpreendido. Eu creio que Deus tem surpreendido vocês também. Aleluia. É um Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós não temos nem resposta para agradecer a Deus. Eu mesmo, muitas das vezes, não tenho resposta para agradecer a Deus porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. E eu creio que essa igreja está debaixo de uma bênção do Senhor Jesus. Eu creio que lares aqui serão transformados. Eu creio, Deus. Eu creio que lares aqui haverá mudança, haverá cura, haverá milagre. No nome do Senhor Jesus. Não é no meu nome, mas no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Clame ao Senhor dentro do teu lar. Acredite, creia que aqueles que não estão aqui nessa noite, Aleluia, mas estarão para o nome do Senhor Jesus. Creio, Pai, aleluia. É no momento certo, na hora certa, que o nosso Deus opera maravilhas e milagres. Aleluia, aleluia. Exercemos a nossa fé. Exercemos a nossa fé diante do Deus Todo-Poderoso. Creia. Aleluia. Creia que Deus está entrando com a providência. Creia que a tua oração, as nossas orações, aleluia, não está sendo em vão. Aleluia. Deus está com a providência. Eu creio, Senhor. Deus está com a chave do céu e do inferno. É Ele quem tem o controle. Possa ser que família esteja aprisionada, acorrentada lá fora do mundo, presa em tantas outras coisas, na bebida ou na droga, não sei qual é a situação, mas nós temos que crer nessa palavra. Aleluia. Nós temos que crer que esse mesmo Deus que entrou lá dentro daquela prisão, Senhor, Ele está entrando no nosso lar, Ele está entrando em nosso lar. Eu creio, casa. Senhor Jesus. Aonde estiver, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está guardando, Ele está protegendo, Ele está guiando, porque a promessa de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Creia e acredita em nome do Senhor Jesus. Assim eu quero estar passando ao dirigente dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abençoe a todos. Aleluia. Aleluia. Oh,